alegria de sobra também para estarmos felizes hoje. Estamos recebendo na nossa comunidade o padroeiro da nossa paróquia São Pedro Apóstolo, na qual nós estamos muito contentes em recebê-lo em nossa comunidade. Por isso, é com muita alegria que nós vamos acolhê-lo com um cântico de entrada. Antes, porém, quero fazer um comentário da forma. O Senhor ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar uma comunhão com Ele ao redor de Sua palavra e do pão da vida. A Páscoa de Jesus se realiza nos corações e comunidades que depositam sua fé e esperança em Deus, promovem a partilha e criam laços de comunhão e solidariedade. Por isso, com muita alegria, vamos acolher o nosso pároco padre, banco junto com o seminarista Anderson, coroinhas, ministros e principalmente a imagem de São Pedro Apóstolo cantando. Que São Pedro olhe pelas nossas mamães, olhe pelos nossos filhos, olhe pela nossa vida. Presente entre nós, invoquemos a Santíssima Trindade, cantando. Em nome do
Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãs e irmãos, antes de nós iniciarmos a nossa missa, precisamos tomar consciência dos nossos pecados, assumir esses pecados e dizer, como o ladrão arrependido: lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Como aquela mulher que chorou amargamente, paguemos os pés de Jesus, chorando os nossos pecados, suplicando o perdão e a misericórdia de Deus. Invoquemos cantando o perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. É festa no céu, é festa aqui. E por isso, a Deus nosso Pai, entoemos o nosso hino de louvor. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filho de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Quero sentar-se, por gentileza. Sabendo nós, resgatados por Cristo, ouçamos a palavra de Deus que ilumina o sentido da ressurreição do Senhor. Ele é reconhecido como companheiro de caminhada na partilha e no pão. Por isso, vamos ouvir a palavra de Deus com muita atenção. Leitura
dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou. Por meio deste entre vós, tudo isso vós tem, bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois esta é a minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua. E até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção, que conhecer os caminhos da vida, e a tua presença se encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido que dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocupasse o trono. Foi, portanto, a ressurreição do Cristo que ele previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disso todos nós somos testemunhos. E agora, exaltados pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus.
ao Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se eu tenho a meu lado não vacilo. Pode ensinar o nosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Leitura da Carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que me, sem discriminação, julga cada um de acordo com as suas obras. Vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil, herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, ele deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora nós vamos ficarmos de pé, vamos abrir bem o nosso coração e acolher a palavra do Santo Evangelho, a palavra de Deus. Cantando. Revelai-nos o sentido da Escritura, fazei o nosso coração arder quando falardes. Já convosco, Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto.
Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, não viram. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiam com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e o partiu e lhes distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 12 contaram o que tinha acontecido com ele no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Duas leituras muito compridas, mas que fazem uma narração geral daquilo que é o conteúdo das Sagradas Escrituras. Que conteúdo é este? É o conteúdo da ressurreição de Jesus, o conteúdo do ministério de Jesus, da missão de Jesus entre nós. Jesus é o Filho de Deus e ele o provou que ele era Filho de Deus através dos prodígios que ele operava, realizava, através das palavras dele, através dos gestos dele, através do comportamento dele, através das suas atitudes. Verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus porque toda a Sagrada Escritura existe em função dele. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, as letras, as palavras que nós encontramos nesse livro dizem realmente quem é Deus, dizem realmente quem é Jesus Cristo, dizem realmente quem é o homem, dizem realmente qual é o futuro do homem, de onde o homem veio e para onde o homem vai, qual é a razão de ser de cada homem. Então Pedro, hoje, no dia de Pentecostes, levanta a sua voz alto e em bom som e diz: Saiba com absoluta certeza que Jesus Cristo é a pedra angular, que vós os construtores rejeitastes, que vós condenastes, que vós crucificastes, que vós matastes. Mas Deus, fiel às suas promessas, promessas essas que Ele fez desde o nosso pai Abraão, na fé, o nosso pai na fé, até os últimos profetas. Desde tudo aquilo que Moisés descreveu na lei, no livro da lei, composto pelos 5 grandes blocos, que é o Pentateuco, passando por todos os profetas, menores e maiores, até que chegamos ao grande profeta. De modo muito diverso, Deus falou outrora pelos profetas, pelos homens justos, e nestes últimos tempos Ele nos fala através do seu próprio Filho. Podemos conferir isso na carta aos Hebreus e também na carta aos Gálatas. Podemos conferir isso nas palavras que juntos acabamos de ouvir na primeira leitura. Pedro, em nome de todos, se levanta e fala ferrenhamente, defende com unhas e dentes a ressurreição de Jesus, e ele fundamenta
os seus argumentos, a sua argumentação, passe a repetição com a Sagrada Escritura. Sagrada Escritura que se alicerça, de facto, também neste Evangelho tirado, escrito por São Lucas, quando o próprio Jesus dissipa as nuvens de dúvidas no coração e na consciência dos discípulos. Homens sem inteligência e lento para entender o que a Sagrada Escritura diz. Então ele começa a falar aos discípulos, para os discípulos e com os discípulos sobre a sua própria pessoa. Não está escrito na Sagrada Escritura que o Filho de Deus haveria de sofrer, haveria de morrer, ser crucificado, morrer, e em seu nome haveria de se pregar a conversão dos pecadores? Não está escrito que 3 dias depois da sua morte ele haveria de ressuscitar? E então, tintim por tintim, Jesus vai explicando. E à medida que Jesus foi falando, o coração dos discípulos ardia de fervor e de fé. Sabia-se, naquele momento, não outra coisa, senão a Jesus Cristo morto e ressuscitado. Então, a partir dessa experiência com Jesus ressuscitado, os discípulos de Emaús saem apressadamente. Os homens que diziam, o dia está terminando, a noite, as trevas estão chegando, agora não fogem, não temem a escuridão da noite, nem tampouco o silêncio da noite. Saem e são enviados pela palavra, impelidos pela palavra que acabavam de ouvir, saem para anunciarem que realmente Jesus Cristo ressuscitou. E a mesma notícia da ressurreição é encontrada lá em Jerusalém. Os discípulos dizem, verdadeiramente, Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. E eles também contam a sua experiência. Vejam que tanto os encontrados quanto os que acabavam de chegar tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo ressuscitado. E esta experiência, este encontro pessoal com Jesus ressuscitado, faz com que todos os esquemas mentais mudem. Fazem com que todas as atitudes sejam remodeladas, transformadas. O medo desaparece, a tristeza desaparece, a dor faz com que o homem que a vive veja por detrás dela não o fim, mas uma passagem para que se possa um dia chegar à glória da ressurreição. E é sobre estes sinais, é sobre estes feitos que todos os discípulos são enviados para anunciar, entregar e viver. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro nos chama a atenção, porque ele foi chamado a atenção por Jesus nesse contato vivo com a palavra em pessoa de Jesus Cristo. A Sagrada Escritura convertida em pessoa de Jesus Cristo. Eliette, Dona Eliette, na sua conversa, na sua convivência com seu marido, com seus filhos, com a sua nora, com toda a sua família, você tem falado de quê? E quando você fala, fundamenta a sua conversa em quê? Dona Glória e Adélia, na sua conversa, você fundamenta, busca os seus argumentos aonde? Dona Vilma, quando você fala com seu marido, leal. Vejam, lealdade. Leal. De que você fala? E onde você busca os argumentos? Pedro hoje nos ensina a buscar os nossos argumentos, a fundamentação da nossa conversa, do nosso diálogo, da nossa convivência, das nossas partilhas na Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura não diz outra coisa, senão a vida em plenitude trazida por Jesus Cristo, que na segunda leitura foi bem claro. Quando nós vivíamos no mundo, éramos do mundo, nós nos comportávamos como pessoas do mundo. Mas agora que nós enxergamos a salvação trazida por Cristo, morto e ressuscitado, temos de viver em função desta palavra. Que as nossas conversas, que as nossas brincadeiras, que os nossos diálogos tenham como reflexo aquilo que nós lemos, aquilo que nós meditamos.
Que as nossas convivências sejam alicerçadas na Sagrada Escritura, como a primeira comunidade, que partilhava, como a comunidade que hoje, nesta Santa Eucaristia, nos é apresentada como aquela que reconhece Jesus ao partir do pão. Afinal, o cristão e a cristã devem viver a partilha. Aleluia. É a partilha que identifica o cristão, o bilhete de identidade, seja melhor dito, o RG. Para nós é o bilhete de identidade. Para vocês aqui no Brasil é o RG, Registro Geral do Cidadão Brasileiro. O bilhete, o RG, o CPF do cristão não é outra coisa senão a Sagrada Escritura. A vivência da Sagrada Escritura. E a vivência da Sagrada Escritura consiste em quê? Em testemunhar que Jesus Cristo é o puro receber de Deus e o tudo dar, para que todos nós tenhamos a vida e vida em plenitude. Há um documento da Santa Mãe Igreja, a Verbum Dei, ou significa a revelação de Deus. Nesse documento nós encontramos muita partilha, muita solidariedade, mas de modo muito especial, Deus quis revelar-se ao homem para que o homem saiba qual é a sua origem e qual é o seu destino final. Deus, na sua infinita bondade, vem conversar com o homem como que com um amigo, para que o amigo crie identificação com seu amigo, então haja uma harmonia, aquela harmonia que havia antes do pecado existir. Deus se revela ao homem, Jesus Cristo veio até nós, se faz um igual a nós, para que os céus se abram e então a terra possa subir, para que Deus desça e o homem possa subir. E de fato Deus desceu, veio construir a sua tenda, a sua casa entre nós, no nosso coração, na nossa casa e na nossa família. Só que muitíssimas vezes nós não o reconhecemos. Como os discípulos de Emaús, que não reconheceram Jesus, apesar de fazer uma caminhada com eles, apesar de ter partilhado a palavra com eles, ainda assim, eles sentem o coração ardendo, mas ainda estavam com os olhos fechados. Quantas vezes você ficou com seus olhos fechados diante de uma verdade exposta pelo seu marido, pela sua esposa? Quantas vezes você não reconheceu a presença de Jesus num conselho amigo? Quantas vezes você não reconheceu a presença de Jesus na sua nora, Dona Inês? Ou Dona Glória? Quantas vezes você não reconheceu, não conseguiu enxergar, porque os seus olhos estavam fechados, tapados, como esses discípulos? Mas se você se aproximar da mesa da palavra de Deus, que foi o fundamento número 1 da pregação de Pedro, se você se aproximar da mesa da Eucaristia, do corpo e do sangue de Jesus, como os discípulos se aproximaram na hora em que Jesus pegou no pão, elevou os olhos para o céu, bendisse a Deus, pronunciou a oração da bênção, partiu o pão e o deu aos seus discípulos, você reconhecerá em cada gesto, em cada palavra, em cada olhar, em cada atitude da pessoa que está do seu lado, a presença de Deus, porque todos nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Infelizmente, nós ficamos com os olhos fechados e não conseguimos enxergar no outro o próprio Deus. Quando você discute, quando você fofoca, quando você calunia, quando você trai a amizade, quando você trai a sua esposa, quando você trai o seu marido, quando você trai um amigo, quando você trai uma amiga, quando você trai o seu filho, quando você trai a sua filha, quando você trai os seus próprios pais, você não está reconhecendo Deus, a imagem de Deus nessa pessoa. Não está reconhecendo. Na sua lida com essa pessoa, você enxerga a imagem, você enxerga quem está por detrás dessa pessoa. Por isso precisamos pedir a graça de reconhecer Deus na pessoa do próximo. Precisamos olhar para a Sagrada Escritura e vermos nela a fundamentação teológica, a fundamentação bíblica, a fundamentação religiosa,
a fundamentação de todas as nossas atitudes e comportamentos. Porque caso contrário, meus irmãos e minhas irmãs, nós ainda estaremos presos a estas coisas deste mundo. Como a segunda leitura nos dizia, nós estaremos ainda condenados a viver e posteriormente a comer o pão que o diabo amassou. Porque para Deus nós não chegaremos. Se os nossos corações, se as nossas mentes não se abrirem à realidade do Cristo ressuscitado que nos garante a vida eterna, nós não teremos a graça de um dia ressuscitarmos com Cristo. E se ressuscitastes com Cristo, diz São Pedro, diz também São Paulo e diz também São Lucas, busquemos as coisas do alto. Se ressuscitarmos com Cristo, revistamos-nos das armas da luz. Se ressuscitarmos com Cristo, ansiemos, desejemos o leite puro e espiritual, a fim de que por ele possamos crescer. Sejamos diferentes dos judeus. Sejamos diferentes daqueles que não acreditam na pessoa de Jesus. Sejamos diferentes daqueles que vivem em função dos prazeres deste mundo. Porque para estes, Cristo não existe. Cristo não veio, não nasceu, não se encarnou. Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Estamos a perder tempo. Mas, pela Sagrada Escritura, nós sabemos que realmente Jesus Cristo ressuscitou. E Ele é a nossa vitória. Ele é o nosso triunfo. E Ele, no final dos tempos, nos receberá pela fé que a igreja prega, pela fé que a igreja vive. E se você acredita nessa realidade, então precisa reafirmar, reconfirmar, alto e em bom som: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob nossos laços, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de julgar a vida dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A Jesus ressuscitado que caminha conosco, peçamos que Ele ilumine a nossa vida cotidiana, dizendo: Ficai conosco, Senhor. Quando membros da igreja se fecham em si e não se abrem ao ressuscitado, digamos: Ficai conosco, Senhor. Quando as incertezas e as dúvidas nos atingem, digamos: Ficai conosco, Senhor. Quando no dia a dia nos deixamos vencer pelo medo e pelo desânimo, digamos: Ficai conosco, Senhor. Quando nossas comunidades esmorecem na fé, na esperança e na caridade, digamos: Ficai conosco, Senhor. Quando as famílias não reconhecem o valor do diálogo e do respeito, digamos: Ficai conosco, Senhor. Por cada membro do movimento de irmãos, de modo muito especial, estes que estão aqui, trazendo a imagem de São Pedro, para que no seu relacionamento familiar, no seu dia a dia como cristãos e cristãs, sejam testemunhas vivas do Evangelho de Jesus Cristo. Rezemos. Ficai conosco, Senhor. Senhor Jesus, fazei que sempre sintamos arder o nosso coração quando falardes e saibamos reconhecermos em cada irmão e irmã que encontrarmos em nosso caminho. Vós que viveis pelos séculos dos séculos. Amém. É o nosso momento de ofertório, onde nós vamos nesse dia ofertar a Deus a nossa vida, pelo dom da vida, porque Ele é o autor da vida. E na presença de São Pedro, apóstolo e padroeiro da nossa comunidade. Em cada Eucaristia, depois de ouvir Jesus falar, recebemos o pão que Ele parte para nós. A bênção sobre o pão e o cálice é o memorial da sua Páscoa. Cantemos. Eu venho trazer pra junto
irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus. Acolhei. Tem que sair um pouquinho agora. Não precisa mexer lá, é só afastar um pouquinho. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Corações ao alto. Aos corações tranquilos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar graças sempre em todo lugar. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele os filhos nascem, por ele os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Vós sois santo, Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, das vida e santidade a todas as coisas, não cessar de reunir o vosso povo, para que vos ofereça desde o nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós nos suplicamos, santificar pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que a ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, e será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da morte do vosso Filho, da sua paixão pelo sábado, da sua gloriosa ressurreição e de sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Judas Tadeu e todos os santos, São Pedro, nosso padroeiro paroquial, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação, sendo a paz e a salvação no mundo inteiro, confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo João Francisco, com os bispos do mundo inteiro, o clero, cada um de nós e todo o povo que vós conquistastes. Entendei as preces da vossa família que está aqui reunida na vossa presença. Reuni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade do vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, aqueles que são nossos parentes, amigos e conhecidos, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. Paz, a graça, todo bem. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. livrando-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação. Enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Tem de piedade,
homens lentos de inteligência e de capacidade de compreender. Entendei de uma vez por todas: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim nunca mais morrerá, terá a vida eterna. Disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de meteres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Todos nós somos convidados a participar do banquete do Senhor. Felizes nós estamos aqui. Por isso, com o coração cheio de alegria, vamos em conta do ressuscitado, o pão vivo descido do céu, cantando. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Judas Tadeu, nosso padroeiro aqui na comunidade, São Pedro Apóstolo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Essa pela tua igreja.
Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória.